Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, paz e prosperidade. Graças a Deus, voltamos aqui, live 1228, hoje, terça-feira, graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor, dia 22 de fevereiro, olha aí, já estamos acabando o mês, gente, esse mês é só 28 dias, sabia disso? É, só 28 dias, e hoje já é dia 22, só faltam 6 dias para terminar o mês. Olha lá, meu Deus, já estamos emplacando março. Graças a Deus por isso, né? Vai ser muito bom, eu tenho convicção disso, né? Fevereiro tem sido um mês bom, Deus tem cuidado, tem abençoado, e a gente precisa ser grato a Deus sempre por tudo que Ele nos dá, né? Ser grato a Deus pelo fôlego de vida, ser grato a Deus pelas pequenas coisas, né? E também pelas grandes coisas. Ontem eu falei um pouco aqui sobre valorizar as pequenas coisas, né? Nós temos o hábito de dar valor só às grandes coisas, né? Nós queremos contar os grandes testemunhos de grandes milagres, que o mar se abriu, que nós queremos contar que o Jordão parou, nós queremos contar que Josué orou e o sol se deteve, nós queremos contar que Davi matou Golias, mas às vezes a gente esquece de contar, né, pequenos detalhes, coisas grandes, e realmente fizeram grandes significados, tiveram grandes significados na nossa vida, né? A gente vê Jesus fazendo grandes milagres, mas também nós vemos Jesus parado, sentado, conversando com crianças, né? No momento de reflexão, no momento ali, batendo um papo com crianças, que alguém diz assim, poxa, por que será que Jesus está perdendo o tempo dele, né? Mas Jesus sabe da importância de tudo, do grande e do pequeno, e a gente precisa valorizar isso, e eu quero que você valorize o dia de hoje, né? Quarta-feira, ou terça-feira, dia 22, né? Estamos terminando aí, correndo para terminar o mês de dezembro, e não importa se Deus fez grandes coisas, se fez pequenas coisas, se as coisas foram grandes, se foram pequenas, não importa, o importante é que Deus fez grandes coisas por você, não pelo tamanho, mas por causa da grandeza dele, por causa do amor, por causa da bondade dele para com as nossas vidas, amém? Então eu quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, eu agradeço o Senhor pelas pessoas que já estão aqui conosco nesse momento, ó Pai. Muito obrigado, Jesus, pela vida dessas mulheres que estão aqui conosco, os homens que estão aqui conosco, as pessoas que vão ouvir essa live agora, que vão ouvir ela num outro tempo. Pai, cuida de nós, abençoa nossas vidas, nos aproxima de Ti, Senhor, cada vez mais, nos faz conhecer a Tua vontade, nos faz conhecer o Teu desejo, e acima de tudo, Senhor, nos leva, Senhor, a uma compreensão dos Teus propósitos para as nossas vidas. Muito obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor não foi só o nosso Deus, além de ser o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Nós não temos o Senhor só como nosso Salvador, mas nós temos o Senhor como nosso guia, como nosso referencial, como alguém que nos guarda, que nos protege e que cuida de nós. E nós somos eternamente gratos por isso, por depender de Ti. A dependência que nós temos do Senhor é uma dependência boa, é uma dependência eficaz, porque nós estamos diante de um Deus que tudo pode, tudo sabe, tudo conhece, e um Deus que tem tudo o que nós precisamos. Amém? Glória a Deus por isso. Deixa eu dizer para você, vou começar essa live dizendo, Deus tem tudo o que você precisa. Deus é todo soberano e tem tudo o que você precisa. Em Deus não existe falta. Em Deus não existe nenhum tipo de escassez. Em Deus tudo é abundante. Graças a Deus por isso. Por isso que eu costumo dizer na igreja Restauração e Vida nos nossos cultos. Eu digo assim, a igreja não tem falta de nada. Nós podemos estar sem algumas coisas naquele momento, mas falta nós não temos. Sabe por quê? Porque nós somos embaixadores, nós somos da embaixada de Deus. A igreja, ela é uma embaixada. A igreja é alguém que é um lugar que é a representatividade do reino de Deus, e no reino de Deus não falta nada. Então, se eu sou embaixador de Cristo, deixa eu lançar essa palavra, o Espírito Santo está falando ao meu coração. Se Paulo fala que nós somos embaixadores de Cristo, o que é embaixador? Embaixador é alguém que representa um reino,
alguém que representa um governo. Então, eu e você, nós representamos o reino de Deus. Nós somos embaixadores de Cristo. Aonde nós chegamos, nós anunciamos o Deus vivo, o Deus todo-poderoso. Então, quando você é embaixador de um reino, você vive debaixo das ordenanças daquele reino. E você vive debaixo dos cuidados e da prosperidade e de todo o cuidado daquele reino. Então, nós somos cuidados por Deus. E o reino de Deus não tem escassez. No reino de Deus só tem fartura. Então, eu sou representante, você é representante. Então, você vive debaixo de abundância. Jesus disse, né? Tenham vida e vida com abundância. Onde eu falei sobre a medida recalcada, transbordante. Falei sobre a medida sacudida. Isso é o reino de Deus. Transborda sobre a nossa vida. E eu profetizo hoje, Deus quer transbordar na tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Eu quero ser bem sucinto hoje naquilo que Deus tem para falar conosco. Eu estava meditando hoje no livro do profeta Abacuque. Eu já disse aqui, quem me ouve sabe o quanto eu sou, o quanto eu gosto do profeta Abacuque, porque eu vejo o profeta Abacuque como um grande poeta. A Bíblia diz que o livro, os estudiosos dizem que o livro do profeta Abacuque é um livro de salmos, é um livro de poemas. E eu gosto de poemas, eu gosto de coisas bem escritas, de coisas bonitas. E o livro do profeta Abacuque, ele canta, é como se ele estivesse cantando as coisas boas e as coisas ruins. E o livro do profeta Abacuque começa ele perguntando assim: Senhor, até quando Senhor, clamarei e eu... Melhor, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Ele começa assim. Então o salmista, o profeta Abacuque, o poeta, o salmista, ele começa dizendo: Senhor, até quando? E eu quero fazer uma pergunta para você: até quando? Até quando você vai aceitar viver do jeito que você vive, talvez? Até quando você vai aceitar as derrotas que o mundo lhe impõe? Até quando você vai aceitar viver aquilo que está aquém do que Deus quer para você? Até quando você vai ficar encontrando desculpas para não viver o propósito de Deus na sua vida? E às vezes a gente coloca a culpa em Deus. O profeta aqui, quando você lê o livro do profeta Abacuque, ele começa colocando a culpa em Deus. Ele começa colocando a culpa em Deus. Ele começa a dizer que as coisas não são como antes, que as coisas as lutas estão muito grandes, que ele ora e o Senhor não responde, que eles estão cansados de estar sozinhos. Mas a Bíblia diz também, os historiadores, você for estudar, vai ver que tudo isso, tudo é uma questão de ação e reação, como nós já falamos aqui, não é? Deus nunca se afasta primeiro de nós. Primeiro nós nos afastamos dele. Guarda isso para o teu coração. Guarda isso. Deus nunca se afasta de você. Na verdade, somos nós que nos afastamos dele. Deus permanece sempre no mesmo lugar. Nós é que nos distanciamos dele. Eu acho interessante, tem gente que chega para mim assim, às vezes, talvez para você também, já deve ter acontecido isso um monte de vezes, e diz assim: nossa, você sumiu. Nossa, você não falou mais nada comigo, você não mandou mais uma mensagem de bom dia, eu não tenho visto você. Aí você diz assim: eu permaneço no mesmo lugar. Eu sempre digo às pessoas: eu permaneço no mesmo lugar. Eu estou nos cultos da igreja, que todo mundo sabe que dia que é, que hora que é. O meu celular é o mesmo número há pelo menos uns 15 anos, no mínimo. No mínimo, uns 15 anos que eu tenho esse mesmo número do celular.
Então se a pessoa disser assim, você sumiu, eu vou dizer assim, não, eu estou no mesmo lugar, quem se afastou foi você. Quem se distanciou foi você, eu permaneço no mesmo lugar. Você está entendendo? Então muitas vezes nós reclamamos, Deus, o Senhor não me ouve. Ele diz assim, eu permaneço aqui, mas foi você que se afastou. Foi você que parou de falar comigo. Foi você que deixou de fazer aquilo que você deveria fazer. Você se afastou. E muitos de nós, e muitas vezes acontece isso nas nossas vidas. Nós nos afastamos de Deus e depois reclamamos porque que Deus não está tão presente. Nós começamos algo e não pedimos para Deus iniciar com a gente. Aí depois, no meio da caminhada, a gente clama, Deus, o Senhor me abandonou. Ele diz assim, você nem me convidou para andar com você. Você nem me convidou para andar com você. Nós começamos um trabalho, abrimos um comércio, fazemos qualquer coisa, começamos alguma coisa até na igreja. Começamos algo na igreja e depois aquilo não dá certo. E aí a gente pergunta assim, uau, por que não está dando? Senhor, o Senhor nos abandonou? Ele diz, não, você não me chamou. Eu permaneço no mesmo lugar. Eu gosto porque Jesus fala lá em Apocalipse, ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou aqui na porta. Mas eu não vou arrombar a porta. Eu não vou tacar o pé na porta. Eu não vou chutar a porta. Eu estou aguardando que você permita que eu entre. Eu estou aguardando que você me dê, entre aspas, autorização para que eu entre na sua vida. Sabe? Eu acho bacana, porque Jesus sempre entrou nas casas que ele foi convidado. Nas casas, nos lugares aonde ele foi chamado para estar. Então, quando Zaqueu estava em cima da árvore, Jesus diz assim, desce daí, Zaqueu, porque me convém pousar na sua casa. E Zaqueu disse, a Bíblia não conta esse diálogo, mas certamente Zaqueu disse assim, Senhor, vai ser um prazer que o Senhor entre na minha casa. O Senhor estava se oferecendo, mas ele não estava obrigando de forma nenhuma Zaqueu recebê-lo na casa. Ei, o Senhor está à porta, mas ele não obriga você a abrir. O Senhor quer caminhar com você. A jornada que Deus tem é junto com você. Mas Ele não obriga você a caminhar com Ele, nem Ele com você. Ele espera um convite. Ele diz assim, lá no profeta Jeremias, clama a mim. Ele está dizendo, me busque. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscarem de todo o vosso coração. Ei, deixa eu dizer para você, Deus, ele se valoriza. Talvez você vá se assustar com o que eu vou dizer agora, mas Deus se valoriza. Deus, ele sabe se colocar no seu lugar. Deus não fica implorando para que eu e você deseje estar com Ele, ou deseje caminhar com Ele. Ele diz assim, eu estou aqui. Ei, deixa eu dizer algo aqui para você. Isso é muito duro da gente ouvir. Mas Deus, Ele continua sendo Deus, mesmo que eu o despreze. Ele continua sendo Deus, mesmo que eu não queira andar com Ele. E a autoestima de Deus não vai mudar de forma nenhuma. Deus vai continuar sendo Deus se você não quiser andar com Ele. Mas a Bíblia diz que eu posso alegrar o coração de Deus. Você está entendendo? Olha como é diferente. Eu posso alegrar o coração de Deus. Não é mudar a autoestima de Deus. Deus quer andar comigo. Deus quer andar com você, Ele quer, mas Ele não vai ficar implorando, Ele não vai ficar mendigando. Deus se autovaloriza.
Então ele diz assim, porque Deus é um ser educado. Ele não invade ninguém. Você nunca viu ninguém possesso de Deus, uma possessão. Possessão é algo imposto. É algo que você impõe. Você já viu gente possessas de demônios? Porque o demônio não bate na porta para entrar. O demônio não pede licença para entrar. A Bíblia diz que se a casa estiver limpa, ele vai lá e invade. Ele invade e toma conta. E fim. Sem pedir nada para ninguém. Mas Deus não. Deus diz assim, eis que estou à porta e bato. Aí se você deixar entrar, eu entro. Eu vou ser o seu Deus. Eu vou cear com você. Eu vou estar com você. Eu vou andar com você. Mas Deus precisa que nós venhamos convidá-lo. Zaqueu disse assim, quando ele recebeu a visita de Jesus, quando ele permitiu. Jesus olhou e disse assim, veio salvação para esse lugar. As coisas mudaram. Porque Zaqueu permitiu que Jesus entrasse na casa dele. Eu quero falar com você hoje aqui sobre algo muito sério. Só vai acontecer mudanças quando você permitir a intervenção de Deus. Permitir a intervenção de Deus. Parece meio estranho, mas deixa eu te explicar. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, pedindo conselhos. Eu sou um aconselhador. E durante esses mais de 20 anos de pastorado, eu já ouvi muitas histórias. Eu já ouvi muitos pedidos de oração. Centenas, talvez até milhares de pessoas pedindo oração. Mas na verdade, alguns pedidos de oração, Deus não vai responder. É duro ouvir isso. Mas alguns pedidos Deus não vai responder. Sabe por quê? Porque, na verdade, essa pessoa não abriu o coração para Deus entrar. Como não, pastor? Eu creio, eu acredito, eu confio. Deixa eu dizer para você, existe uma diferença gritante entre você acreditar e você confiar. Guarda isso para o teu coração agora. Existe uma diferença gritante entre você acreditar em Deus e você confiar em Deus. Se você perguntar para muitas pessoas, muitos acreditam em Deus, mas confiar em Deus é entregar o seu caminho, entregar a sua vida ao comando de Deus. É como eu pegar um carro e colocar a direção aos cuidados de alguém que eu confio e vou descansar, vou deitar, vou dormir e vou descansar, porque eu sei que o piloto vai me levar para o melhor lugar. Quem acredita nem sempre confia. Quantas pessoas eu já vi falar assim, não, eu acredito que fulano tem boas intenções, mas tudo que vem na frente, mas, é porque você tem dúvidas. Então hoje a palavra de Deus para minha e para a tua vida é, pare de acreditar e passe a confiar. Eleve o nível, acrescenta esse nível de compromisso com Deus. Acreditar que algo existe não é a mesma coisa de que confiar. Se eu perguntar para o meu filho, você acredita que eu estou aqui? Ele vai falar, acredito, pai.
Se eu ligar para ele e dizer assim, você acredita que eu estou com um copo de água na mão? Ele vai dizer, acredito. E eu vou dizer para ele, mas você confia? Você confia que eu vou guardar isso aqui para você? Aí já é outro nível. É o nível de relacionamento que ele tem comigo, que vai dizer assim, pai, eu sei que o Senhor vai guardar isso e vai cuidar da melhor forma possível. Ei, querido, eu tenho uma palavra que veio do céu para a minha vida agora, veio na minha mente para eu falar para você. Você confia mesmo que Deus vai cuidar da sua família? Você confia de verdade que Deus vai cuidar do seu filho? Você, quando o seu marido sai para trabalhar, você confia de verdade que Deus está indo com ele, ou você só acredita que Deus pode ir com ele? Mas hoje Deus está dizendo assim, vamos elevar o nível, vamos sair do nível de acreditar para o nível de confiar. Porque quando eu confio, eu entrego. Quando eu confio, eu descanso. E hoje a palavra é, por favor, deite-se no colo de Deus. Acredite que Ele está cuidando de você. E que você precisa fechar os olhos. E pode fechar os olhos. Porque Ele está te levando para o melhor caminho. Mas isso exige não só acreditar em Deus. Exige confiar em Deus. Exige intimidade com Deus. Porque eu só confio em quem eu tenho intimidade. Sabe por que eu confio na minha esposa? Porque eu tenho intimidade com ela. Eu tenho 42 anos de casado. E eu sei da índole dela. Ela sabe da minha índole. Ela não tem medo que eu saia sozinho. Assim como eu não tenho medo que ela saia sozinha. Nós confiamos um no outro. Porque nós temos intimidade. Eu não só acredito que ela é fiel a mim. Eu confio que ela é fiel a mim. Ela não acredita que eu sou fiel a ela. Ela, além de acreditar, ela confia que verdadeiramente eu sou fiel a ela. E você com Deus? Essa é a pergunta hoje. A pergunta é, até quando você vai ficar só acreditando e não vai confiar? Quando eu confio em alguém e eu marco um encontro com alguém, ele pode até demorar 2, 3, 4 minutos, 5 minutos. Ele pode demorar até meia hora. Atrasar-se meia hora. Mas se eu confio naquela pessoa, eu digo assim, ele vai vir. Se eu confio nele, eu digo assim, não, alguma coisa aconteceu e ele vai chegar. Agora, quando eu só acredito e não confio, quando dá 5 minutos, 10 minutos de atraso, eu já estou dizendo, sabendo uma coisa? Eu sabia que ele não ia vir. Sabendo uma coisa? Isso é um furão mesmo. E eu quero falar com você aqui para eu orar com você agora. Eu quero orar com você agora. Olha que bonito isso. Abacuque capítulo 2. Então o Senhor me respondeu e disse, escreva a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, e não tardará. Sabe qual é a lição de Deus para nossas vidas hoje aqui? Para de confiar. Perdão. A lição de Deus para nós é, para de só acreditar e passa a confiar. A minha proposta para você, a proposta de Deus para a nossa vida hoje é a seguinte, a chave de sabedoria para a nossa vida hoje é a seguinte, não só acreditar, mas elevar o nível
para confiança. Para confiança. Acreditar é muito fácil. Tomé, ele queria colocar as mãos, não chegou a colocar, mas ele queria colocar as mãos para acreditar. Algumas passagens bíblicas, a gente vê o próprio Gideão fazendo ali uma proposta de Deus, que ele queria sinais para ele poder acreditar. Ou melhor, para ele poder confiar, porque ele só acreditava. E eu quero fazer uma oração com você hoje aqui. Você acredita ou você confia em Deus? Como está o relacionamento seu com Deus hoje? É um relacionamento de quem acredita em Deus? Ou um relacionamento de quem acredita e acrescentou a esse acreditar a confiança de que Ele é Deus, Senhor dos senhores, e que te ama e que quer o melhor para a tua vida? Você confia nisso? Sabe, eu criei 2 filhos. Um tem 40 anos hoje, o outro tem 28 anos. Você sabe por que eles chegaram onde eles chegaram? Os 2 hoje casados, bem estabilizados, vivendo muito bem com a família, homens honestos, sinceros, tementes a Deus, cada um do seu jeito. Mas sabe por que eles chegaram onde chegaram? Porque eles não só acreditaram no pai e na mãe, é porque eles confiaram que mesmo nas horas em que eu precisei repreendê-los, que mesmo nas horas mais difíceis, aonde eles olharam para nós e talvez pensaram: meu Deus, por que meu pai e minha mãe estão fazendo isso com a gente? Por que eles estão negando isso? Por que eles estão nos colocando de castigo? Por que eles estão nos repreendendo? Por que nós estamos levando até umas varadas? Nunca bati meu filho de vara, mas já dei umas palmadas neles quando eles eram crianças. Já puxei a orelha. Já dei broncas. Mas sabe por que eles chegaram onde eles chegaram? Porque mesmo depois de todas as dificuldades, eles podiam olhar para mim e para a mãe deles e dizer: eu confio no meu pai, eu confio na minha mãe, que eles só querem o melhor para a minha vida. Ontem, eu estava conversando com meu filho Gustavo, que já é pastor, 28 anos de idade, e a gente conversando, e ele falou assim: pai, eu ouço tudo que o senhor fala. Eu ouço tudo que o senhor fala. Eu presto atenção em tudo que o senhor fala. E ele falou assim: e muitas das minhas decisões, muitas vezes, coisas que eu vou fazer ou falar, eu lembro do que o Senhor me falou. Eu lembro dos conselhos que você me deu. E eu fico pensando: meu pai faria isso, então eu também vou fazer. Ele falou: tem coisas que eu quero fazer e eu lembro, meu pai não faria isso. Não seria essa decisão que meu pai tomaria. Então eu não faço. Sabe por quê? Porque ele não só acredita, ele confia que eu quero o melhor para ele. E se eu, sendo mal,
tendo uma natureza pecaminosa. Quero o bem, não só dos meus filhos, mas de toda a humanidade. Quero o bem da minha família. Quero o bem da igreja Restauração em Vida. Cada membro, não importa o nível que ele esteja dentro da igreja. Cada membro. Membro aqui da comunidade 1228. Membros da igreja online, que está nascendo uma Restauração em Vida online. Pessoas que não frequentam o templo, mas que acreditam e começam a confiar nos nossos conselhos, nas nossas palavras, que buscam em nós um guia espiritual, que buscam em nós alguém em que eles podem confiar, pedir oração, pedir conselhos, andar junto, caminhar junto. Está surgindo uma igreja virtual, Igreja Restauração em Vida online. A comunidade 1228 é parte disso. E se isso está acontecendo comigo, que sou ser humano, imagina Deus. Imagina você num relacionamento não só de acreditar, mas de confiança em Deus. Então hoje, eu quero orar com você agora. A minha palavra é: vamos elevar o nível. Vamos sair do nível do acreditar e vamos subir para o nível de acreditar e confiar. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Pai, no nome de Jesus, eu quero te adorar na beleza da tua santidade, bendizer o teu santo nome, agradecer a Deus por essa palavra, porque, ó Deus, quantas vezes sai da nossa boca a palavra acredito, mas não sai o termo eu confio. E hoje, Pai, eu estou falando aqui com pessoas que precisam passar a confiar. Confiar é descansar no teu colo. É deitar e dormir sabendo que o Senhor cuida de nós. Confiar é sair na caminhada, é tomar uma atitude, é fazer algo, acreditando, confiando que o Senhor vai nos levar para o melhor caminho. E que quando precisar parar, o Senhor vai dizer para. E que quando o Senhor disser pare, nós precisamos acreditar e confiar que é porque o Senhor está querendo o melhor. Mas quando o Senhor falar levanta e continue a jornada, não vamos questionar, vamos apenas confiar. Quando o Senhor disse para Moisés: Moisés, eu sei que você acredita em mim, mas agora eu preciso que você confie. Pega esse cajado, coloca no mar e manda o povo marchar. Atravessar o mar não é para quem acredita, é para quem confia. Derrubar as muralhas de Jericó com um cântico não é para quem acredita, é para quem confia. E hoje, Pai, eu quero sair dessa live deitado no teu colo, confiando que o melhor do Senhor ainda está por vir nas nossas vidas. E que aquele que começou a grande obra, eu posso confiar que ele vai terminar. E o melhor de Deus ainda está por vir. Melhores dias. Eu acredito e confio que coisas grandes tem o Senhor para fazer em nós, por nós e através de nós. Não só
não só acredito, mas eu confio em ti. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Um beijo no seu coração enorme. Peço que você passe essa live para outras pessoas. Já já ela está no YouTube, já já ela está no nosso Facebook, IC Restauração, Facebook IC Restauração, no meu Facebook pessoal, na minha página pessoal, e também no nosso YouTube IC Restauração. Para você hoje, homem, hoje é com homem, nós estamos aí, olha, vai vir aí uma novidade fantástica. Hoje nós temos GC de homens, grupo de comunhão de homens. Hoje, terça-feira, às 20 horas. A gente se une para bater um papo, para falar de Deus. É um momento muito, muito, muito gostoso. Manda teu marido lá. Fala para ele, fica em casa não. Quer assistir televisão? Vai lá. Ele vai crescer, vai ser abençoado. E a gente está preparando aí, ó. Logo, logo vai ter o GC de mulheres, grupo de comunhão de mulheres. Já pensou? Vai ser fantástico. Já pensou que coisa linda? Mulheres se reunindo para orar, para falar, contar as suas experiências. Olha, vai ser assim maravilhoso. Prepare-se, grandes coisas tem o Senhor. Amém? Beijo no seu coração. Amém? Tchau, tchau.